Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta tarde. Você que já é inscrito, deixa seu like, compartilhe com alguém que Deus tem uma palavra. Assim como Deus vai te entregar nessa tarde, divida essa bênção, essa palavra com alguém que, nos seus contatos, que precisa ouvir a voz de Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e abençoe esse canal, que não é meu, não é de ninguém, é do Senhor. Deixa Deus te usar para ganhar almas, para confortar um coração que neste momento precisa da palavra, de uma direção do Senhor. A palavra do Senhor diz em Gênesis 37, 12. Fala sobre José. Quem já ouviu falar de José? Um homem de fé, um homem firme, reto, que nunca duvidou que Deus era na vida dele. Que sempre confiou mesmo sem entender, confiou nos propósitos de Deus. Mesmo sendo humilhado, envergonhado, ele sempre permaneceu, confiando naquilo que Deus colocava no teu coração, nos sonhos que Deus colocava no seu coração. Gênesis 37, 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-lhe-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. José nunca duvidou, nunca temeu. Sempre onde tinha que ir, onde quer que Deus o enviasse, ele estava de pé. Nunca questionou. Sempre ouviu a voz de Deus e colocou isso em prática. E Deus o honrou. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro os meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Tentaram matar os sonhos de José. Tentaram parar. Duvidaram dele. Acharam que aquilo que ele falava, que Deus colocava no coração dele. José tinha um coração puro. Então ele contava os seus sonhos, aquilo que Deus colocava, ele contava, ele confiava nas pessoas. E todos duvidaram de que ninguém confiava, ninguém acreditava naquilo que Deus colocava no coração dele, naquilo que ele falava. O Senhor está dizendo: esses sonhos são meus e não seus. Não conte para ninguém. Não deixe que ninguém frustre os teus sonhos. Guarda-os, apenas confie e creia que no tempo oportuno cada um deles se cumprirão. Entregarei a você tudo aquilo que eu te prometi. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora e matemo-no e lancemo-no numa destas covas. E diremos uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Eles acharam que tinham matado José, assim como seus sonhos. Mas ninguém derruba aquilo que Deus tem em projeto. Ninguém derruba aquele que Deus escolheu para honrar.
Não importa o que tramem, não importa o que inventem. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus tem para você, chegará em tuas mãos. Não importa quanto você tem que lutar, quanto você tem que passar, Deus te honrará. Apenas creia e confie. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. O pai de José tinha muito amor pelo seu filho, o filho da velhice, aquele que ele acolhia, cuidava, demonstrava carinho. E isso atraía a ira e a inveja dos seus irmãos. Seu pai fez uma túnica diferenciada para José. E tudo aquilo revoltou mais ainda os seus irmãos, aumentou mais a ira e a inveja. Aquela túnica, aquele cajado, aquele trono, aquilo que Deus tem para você, não servirá para ninguém. O que Deus preparou para você só servirá para você. O que é bênção para você será maldição na mão de outra pessoa. Não adianta tentarem tomar o teu lugar, seja no trabalho, seja no ministério, seja onde quer que seja, onde você vá. Aquilo que Deus tem para você é teu, não servirá para mais ninguém. A túnica, a coroa, o trono que Deus, a cadeira que Deus preparou para você, será tua. Não importa o que tentem. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer o pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de israelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que o matemos nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Eles acharam que nunca mais veria José. Eles achavam que José era fraco, que não sobreviveria a uma vida de escravos. Mas José sempre confiou em Deus, nos planos e nas promessas que Deus fez a ele. Tomando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus ombros
E lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. José foi vendido como escravo, foi levado como servo para servir. Ele foi humilhado pela própria família. Ele foi vendido por seus próprios irmãos. Ele foi traído por aqueles em que ele confiava e quem ele amava. Mas Deus honrou cada luta, cada processo que José passou. Ele sempre confiou em Deus e Deus o honrou. Deus usou tudo aquilo para levar José no lugar do propósito, onde ele queria abençoar a vida de José. No Egito, José continuou sendo humilhado,